Marcelo, o subdesenvolvimento brasileiro está já bastante inscrito na forma de relacionar-se com o centro dominante do capitalismo. De 1980 para cá, no entanto, há um processo de aprofundamento da dependência na esteira do neoliberalismo. Poderia fazer esse panorama do neoliberalismo no Brasil e seus períodos desde Collor, de FHC, com o Plano Real e dos governos petistas, bem como de sua derrocada e sucessão por Temer? Tem uma questão preliminar aí que eu acho que é importante, que é a seguinte. Via de regra, não vou dizer que todos, eu estaria generalizando, talvez comentando aquilo, certamente estaria comentando aquilo, mas alguém que enxerga a dinâmica para ficar na economia brasileira, mas poderia ser da América Latina, com base no diferencial da teoria marxista-dependência, vou ser suave aqui nos termos, não veria com bons olhos utilizar o termo subdesenvolvimento. E não é só por uma questão filológica, terminológica, é porque ela carrega em si um determinado conteúdo teórico. Nota, quando você utiliza a expressão subdesenvolvimento, dá a impressão que é um desenvolvimento menor, menos, como se faltasse algo. E essa era a impressão que, por exemplo, a CEPAL, o estruturalismo, queria dar. Porque a solução que eles vão apresentar para o subdesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento, é mais capitalismo. Na visão deles é como se faltasse capitalismo na periferia e isso produzisse os problemas sociais que nós vivenciávamos no subdesenvolvimento. Daí a proposta deles de um processo de industrialização, de substituição de importações, assim por diante. A teoria marxista da dependência, o que ela vai constatar é que, na verdade, os problemas que nós temos, as contradições, para ser mais rigoroso, que nós temos, não são produto de falta de capitalismo, não, são produto do capitalismo como ele é. Tratar a questão da dependência brasileira a partir dos anos 80, do século passado até hoje, no fim das contas, significa, bom, tratar de várias coisas, mas tratar da especificidade da dependência contemporânea nessa época, portanto, das particularidades, como o capitalismo contemporâneo se apresenta nessa economia dependente específica que é o Brasil. Talvez a melhor chave de leitura para permear tudo isso, até entendendo as especificidades da economia brasileira, da sociedade brasileira, possa ser feito de maneira mais sintética com o destaque de como o neoliberalismo ele se introduz, ou a estratégia neoliberal de desenvolvimento é introduzida, não só no Brasil, mas na América Latina. Os ensaios já vêm desde os anos 70, com as ditaduras militares do Chile, Argentina, Uruguai e Bolívia. O Brasil é específico, a ditadura militar brasileira não implementa o neoliberalismo, mas, enfim, isso é uma discussão maior, assim, para mais espaço. Mas o fato concreto é que, a partir da segunda metade dos anos 80, o neoliberalismo contamina todos, ou seja, ele é implementado em toda a região. E aqui, o importante, valendo para toda a região, são duas coisas, depois eu entro na especificidade do Brasil. A primeira delas é o seguinte: o que é o neoliberalismo? Tem muita confusão a respeito do que é o neoliberalismo, tem muito equívoco a respeito do que é o neoliberalismo. O neoliberalismo não pode ser confundido nunca com uma política econômica ortodoxa, ou seja, com a instrumentalização de uma política monetária e fiscal para restringir demanda agregada e combater a inflação, com superávites primários e controle da oferta de moeda, ou com uma política cambial determinada por um regime de câmbio flutuante, por exemplo, como temos hoje, que é uma perspectiva bem ortodoxa dentro da teoria econômica. O neoliberalismo não se confunde com a política econômica ortodoxa. O neoliberalismo se define por basicamente duas coisas. Primeira delas, é preciso implementar uma estabilização macroeconômica. É uma pré-condição. Ou seja, a política econômica tem que conseguir controlar os valores da inflação, e aqui mais importante do que o patamar mais baixo é a estabilidade dela. De nada adianta um patamar baixo, mas volátil. Pode até ser um pouquinho maior o patamar da inflação, desde que não seja muito, desde que ele seja estável no tempo. A ideia aqui é que os capitalistas possam fazer contas intertemporais, consigam tentar antecipar ou formular expectativas para poder adiantar capital e, com isso, colocar o dinheiro deles a mais longo tempo. Essa é a ideia da economia tradicional. E controlar as contas públicas, porque na cabeça deles as contas públicas são, em última instância, determinação primeira, digamos assim, dos processos inflacionários. Então, a estabilização macroeconômica é uma pré-condição necessária. Mas é uma pré-condição, mas não é algo suficiente. É um segundo aspecto que define o neoliberalismo, e esse é, digamos assim, o seu DNA. A ideia deles é que, dada a pré-condição, a estabilização,
eu aumente a mercantilização da vida, eu aprofunde a lógica dos mercados, porque aprofundar as lógicas dos mercados significa que os preços, que são o resultado desses mercados, ofertantes e demandantes, vão sinalizar mais perfeitamente os possíveis desequilíbrios, seja excesso de oferta, seja excesso de demanda. E, portanto, eles vão sinalizar para os agentes econômicos o que eles têm que fazer a seguir para que os recursos sejam perfeitamente alocados e não tenhamos desequilíbrios. Por um lado. Por outro, o aumento da mercantilização aumenta o ambiente competitivo, a concorrência, é verdade. E com mais concorrência, os capitais são obrigados, uma questão de obrigação, a aumentarem suas produtividades. Com mais produtividade, eu tenho crescimento da economia e redistribuição de renda. Isso é neoliberalismo. Detalhe curioso, percebam como o neoliberalismo tem propostas a respeito da redistribuição de renda. Mas o que é importante aqui para mim? Eles não fazem nenhuma prescrição a priori de que a estabilização macroeconômica, a pré-condição, tem que ser obtida com política econômica ortodoxa ou heterodoxa. Não importa. Quem vai definir isso é a conjuntura. Então, por exemplo, nos anos 90, na América Latina inteira, os planos de estabilização foram planos de regime de âncora cambial, segurando o câmbio. Isso para um ortodoxo é pior que xingar a mãe. Os neoliberais têm um problema com isso. O que importa para eles é que a estabilização macroeconômica seja obtida. No século XXI, por exemplo, hoje em dia, no neoliberalismo, digamos assim, a forceps, se dá para qualificá-lo assim, no momento que a gente vive, a conjuntura exige uma política econômica ortodoxa. Não dá mais para ter uma política econômica heterodoxa por várias razões. Então, é importante dizer isso. O neoliberalismo não pode ser confundido com uma ortodoxia na política econômica. A marca do neoliberalismo é a estabilização e reformas estruturais para o mercado. Privatizações, abertura, desregulamentação, liberalização, etc, etc, etc. Nota e rodapé é importante. Isso é importante, inclusive, para a gente tirar do debate falsas alternativas. Por exemplo, o chamado neodesenvolvimentismo. O que o neodesenvolvimentismo, o neoestruturalismo dizia? Não, as reformas estruturais foram feitas, geraram problemas econômicos e sociais, mas elas foram feitas e o custo de reversão é maior do que o benefício de revertê-las. Então, deixa elas como estão, vamos administrá-las. Como é que a gente administra? Vamos fazer uma outra política econômica. Vamos implementar uma política econômica heterodoxa para promover crescimento. E eles acham que são anti-neoliberais porque estão definindo uma outra política econômica, mas o neoliberalismo não se define nesse plano, se define no outro. Neodesenvolvimentismo é neoliberalismo. Ponto final. Bom, isso é implementado nas economias da América Latina, no Brasil tardiamente, inclusive, mas nas economias da América Latina, na virada dos anos 80, dos anos 90 do século passado e perdura até hoje, com idas e vindas. Qual é a relação do neoliberalismo com a dependência? As reformas estruturais do neoliberalismo, abertura comercial, abertura da conta de capital, privatização, aumentam os mecanismos de transferência de valor, porque aprofunda a disparidade na concorrência entre capitais com maior produtividade fora, capitais com menor produtividade dentro, portanto incrementa o processo de transferência de valor, aumenta a dívida externa e a entrada de capitais diretos, o que aumenta o que se chama de serviço do passivo externo, saída de recursos pela conta de capital, portanto aumenta a transferência de valor. Processos de privatização costumam vir juntos, não é necessário, mas costumam vir juntos, com o processo de desnacionalização da estrutura produtiva. Então, uma estrutura produtiva que ainda ficar, quando tiver algum mais valor produzido, tende a remeter na forma de transferência de lucros e dividendos. Transferência de valor. Então, o neoliberalismo aprofunda, cuidado, o neoliberalismo não cria dependência. Dependência está, digamos assim, no nosso DNA histórico, por conta do que é o capitalismo e na sua dialética no mercado mundial. Mas o que o neoliberalismo sim faz é aprofundar os determinantes estruturais dessa dependência. Qual é a consequência disso? Isso gera para o capitalismo dependente uma necessidade ainda maior, que já existia, de aumentar a exploração do trabalho. Então, é isso que conforma o capitalismo dependente na América Latina e no Brasil, desde os anos 90 até agora. Aí temos várias conjunturas nesse processo. Temos o governo Collor, que implementa de maneira mais radical, mas começa no governo Sarney, não nos esqueçamos. Aliás, o Arbínio Fraga estava lá, ele era diretor de assuntos internacionais do Banco Central, que começa o processo de abertura externa da conta de capital, ainda no governo Sarney, final do governo Sarney, enfim, 88, 89. Mas aí vem o Collor com as privatizações.
Agora, percebam que no caso do Brasil tem uma especificidade. As reformas estruturais começam a ser implementadas antes da pré... Você tem planos de estabilização desde sempre no Brasil, para tentar controlar e estabilizar a macroeconomia, estabilizar a inflação. Mas todos eles deram com os burros na água. O Collor, mesma coisa, plano Collor 1, plano Collor 2 e as reformas para e passo. Deu errado o plano Collor 1, deu errado o plano Collor 2, mas as reformas estão ali. O plano real, ele vem para tentar, e em alguma medida, não em todas, não temos tempo para trabalhar toda a especificidade do plano real, mas ele consegue dar conta de uma premissa crucial para o argumento neoliberal, que é a estabilização da inflação. As contas públicas não, as contas públicas foram... Né, explodiram, o déficit público, dívida pública explodiu depois do plano real por razões próprias à lógica interna do plano real. Mas o plano real vem para cumprir essa função da estabilização macroeconômica, um pré-requisito dentro da estratégia neoliberal de desenvolvimento. Atenção, o plano real não é igual ao neoliberalismo. O plano real foi uma forma específica naquela conjuntura, aliás, em se passar de um plano heterodoxo, porque tinha um regime de bandas cambiais e controle do câmbio, não tem nada de ortodoxo, era extremamente heterodoxo, que conseguiu controlar a inflação e permitiu que aquela pré-condição fosse estabelecida e as reformas estruturais fossem tocadas a partir do plano real. O problema do plano real, de todos os planos todos, sem exceção, estabilização com controle de câmbio, é que no fundo você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo para que os preços internos se estabilizem, sejam mais ou menos comparados, dada a taxa de câmbio, com os preços internacionais. Só que o controle da taxa de câmbio, de um ponto de vista conjuntural, mas também estrutural, aumenta o que se costuma chamar de vulnerabilidade externa. O teu passivo externo vai crescendo, você tende a aumentar os déficits em transações correntes, porque aumenta a necessidade de comprar capital lá fora para financiar esse rombo. Essa entrada de capital, quando entra, depois sai na forma de serviços, porque se é dívida externa, vai ter que ser paga. Se é fluxo de capital, se ele é extremamente volátil, ele entra hoje para sair amanhã. Se é investimento direto, isso vai implicar transferência de lucros e dividendos. Enfim, é uma bola de neve. Você está rifando o futuro para tentar conseguir recursos hoje para garantir o câmbio baixo e permitir que a inflação seja estabilizada. O problema é que essa conta vem. Na hora em que você tem um rombo nas contas externas, tamanho, que o capital não vê que não tem como fechar, não vai mais saldar esse rombo, você tem as crises cambiais, as crises de balanço de pagamentos que caracterizaram as economias dependentes no mundo inteiro, tá? Turquia, Rússia, nos anos 90, e a Argentina, e nós temos a crise brasileira no final da década de 90. Bom, a eleição dos governos do PT no século XXI é um reflexo, e não só no Brasil, mas na América Latina inteira, os chamados governos progressistas, já das consequências econômicas, sociais e políticas do desastre da estratégia neoliberal. Então, a vitória do Lula é uma vitória com base no rechaço à estratégia neoliberal de desenvolvimento. Entra o governo Lula, o que ele faz? Mesma coisa. Mantém a mesma política econômica, que já tinha mudado depois da crise cambial de janeiro de 99, para um regime de metas inflacionárias. No segundo, a FHC já tinha mudado, regime de metas inflacionárias, mega superávites primários e regime cambial flutuante sujo, porque o Banco Central intervém comprando e vendendo divisas, mas não mais no regime de âncoras cambiais que tínhamos antes da crise de janeiro de 99. Então, o governo Lula mantém a mesma política econômica. O que ele faz com as reformas estruturais neoliberais? Ele não apenas não as reverte, como as aprofunda. Não teve mais privatização. Potato, potato, tomato, tomato. Parceria público-privada, concessão pública, outro nome para a mesma coisa. Aprofundou a abertura mais a de conta de capital do que a comercial. Aprofundou. Além dos processos de privatização que foram... conseguiu fazer uma reforma da Previdência que nem o Fernando Henrique, que adoraria ter feito, conseguiu fazer. Porque o Lula tinha respaldo político. Portanto, as reformas neoliberais foram aprofundadas. Qual é a questão? A questão é que, se a gente pega os dados da economia brasileira entre 2002 e 2007, a economia brasileira cresceu bastante. Como é que se explica? Quer dizer, o neoliberalismo foi aprofundado, o neoliberalismo aprofunda os processos de transferência de valor. Como é que é possível, então, que a economia brasileira tenha crescido? Bom, aí você tem dois suspeitos. Ou a exploração do trabalho cresceu tanto
para compensar aquilo, e cresceu a exploração do trabalho, não nos enganemos com o governo Lula, é que você teve, enfim, outros reflexos. Mas não é esse o principal fator. O que explica o crescimento da economia brasileira nos anos Lula é o cenário externo, os condicionantes conjunturais da dependência. Os que são importantes condicionantes conjunturais. Nunca antes na história, não só do Brasil, mas da América Latina, o cenário externo foi tão favorável. A economia mundial crescendo razoavelmente, as economias que mais cresciam necessitavam de importações que nós produzíamos, os preços das exportações foram lá em cima, o auge dos preços das commodities. Nós tínhamos nos reespecializado por conta do neoliberalismo, tínhamos desindustrializado nosso parque produtivo, reprimarizado as exportações, ele estava produzindo e exportando o que eles precisavam. Então, aumentou a quantidade exportada, os preços da quantidade explodiram, as exportações explodiram. Isso significa entrada de dólares. Mais do que necessário, não só para comprar as importações que nós precisávamos, como para pagar o déficit de transações correntes. Serviço da dívida, sobrou dinheiro, tivemos acúmulo de reservas internacionais. Mas não foi só no Brasil, foi na América Latina inteira. Tanto é que pensou-se em fazer o Banco do Sul, naquela época na América Latina, porque sobrou recurso. O cenário externo foi extremamente favorável. As taxas de juros eram muito baixas, externas, portanto as internas podiam ser baixas. Entrava muito capital, então o câmbio é baixo, a economia podia crescer sem pressão inflacionária. E a economia crescendo, o Estado arrecadava. O Estado arrecadando, ele pode, não é uma obrigação, mas pode fazer política social compensatória, como foi feito. E implementar uma política de conciliação de classe. Mas atenção, isso não é um mérito do lulismo. Todos os governos progressistas fizeram isso. E digo mais, os não progressistas também. A Colômbia fez a mesma coisa nesse período. E a Colômbia nunca foi um governo progressista. De direita militarizado, paramilitarizado, se vocês quiserem. Não é um mérito do lulismo nem dos governos progressistas. O cenário externo favorável permitiu isso. Não era uma obrigação, podia não ter sido feito. Mas só pôde ser feito por causa disso. E nem foi lá grandes coisas. Crise da economia mundial 2007-2008 reverteu o cenário externo favorável. Aquilo não é mais possível. Mas então, o neoliberalismo não começou no Brasil com o Collor Fernando Henrique. Teve o interregno com o Lula e voltou depois do golpe. Ele permeia todo esse processo. Distintas conjunturas permearam esse processo. E a crise do capitalismo contemporâneo, 2007-2008, acaba com um cenário externo favorável e faz com que esse neoliberalismo, a partir dali, tenha que vir sem nenhuma perfumaria, sem pedir desculpa, sem nenhum lulismo, sem nenhuma política social compensatória. O resumo da história é que a gente vive uma quadra histórica onde política de conciliação de classe, na dependência atual, mais do que contemporânea, é impossível dada a lógica do capitalismo contemporâneo. Qualquer um que esteja tentando vender de novo essa quimera da conciliação de classe, ou não sabe o que está acontecendo, ou está mentindo. Quanto ao caminho da superação da dependência, a tradição marxista aponta para a revolução proletária como direcionamento. Poderia, então, professor Carcanholo, falar de como a questão da dependência atrelou-se com a luta socialista, por exemplo, nos processos históricos concretos, como Cuba e Chile, bem como da atualidade da Revolução Socialista? Olha, aqui a gente tem que ser bem rigoroso nos níveis de abstração, e não porque seja uma questão apenas de pensamento, mas em termos de estratégia política mesmo, de praxis. Na resposta anterior, eu procurei perpassar de um determinante maior, mais abstrato, para determinantes mais concretos, conjunturais. Agora eu vou tentar fazer o contrário. Então, nota, é possível uma alternativa nessa quadratura histórica em que a gente vive, são possíveis vários tipos de alternativas, mas em níveis diferenciados. É isso que eu quero tentar. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o neoliberalismo aprofundou as condições estruturais de dependência. O neoliberalismo não criou a dependência. Então, uma primeira estratégia alternativa seria romper com o neoliberalismo. Reverter as reformas estruturais. Renacionalizar setores estratégicos para reverter as privatizações. Reduzir o grau de abertura comercial e financeira que nós implementamos com o neoliberalismo. Reverter os processos de abertura financeira, desregulamentação dos mercados financeiros, controlar de novo o sistema bancário, implementar controles de câmbio, fluxo, entrada e saída de capitais, a Vera, não é IOF de mais 0,5, a Vera, é controle quantitativo mesmo,
reverter os processos de desregulamentação do mercado de trabalho, reforma trabalhista, reverter tudo isso. Já olha o tamanho da briga interna e externa que já vai se comprar com isso. Portanto, as repercussões políticas e da necessidade de uma luta de classes com estratégia, com tática, com alianças entre frações de classe, que isso requer, não é pouca coisa. Agora, percebam que, e a história é aberta, que o máximo que se vai conseguir com isso, que já é algo extremamente complexo, é reduzir o grau de dependência. Você não vai acabar com a dependência revertida no neoliberalismo. Então, já é um confronto brutal, sangrento, com forte reação para simplesmente reduzir a necessidade que o capitalismo dependente tem disso para explorar a força de trabalho. Autores que costumam trabalhar, ou militantes que trabalham, se trata da política agora, militantes que trabalham a partir, não só, mas também a partir da teoria marxista da dependência, vão defender isso, vão assinar qualquer manifesto, enfim, qualquer estratégia que tem esse tipo de concepção. O problema é que eles querem mais do que isso. Não se restringem a isso. E aí, bom, como é que a gente acaba com a dependência? Ou como é que a gente combate a dependência em si, e não propriamente o seu grau? E percebam que, da forma como eu estou expondo aqui, daqui não é possível inferir, até aliás, porque é um equívoco, nenhuma lógica etapista. Primeiro a gente briga contra o neoliberalismo, depois a gente se briga contra a dependência, depois... Né? Não é uma outra fórmula de etapismo, apenas estão em níveis diferenciados de uma mesma luta. Ou seja, estou dizendo que a luta hoje tem que ter esses distintos níveis, daí é que está a complexidade política da coisa, de maneira articulada. Como é que você enfrenta a dependência? O enfrentamento da dependência do ponto de vista meramente da possibilidade, lógico, não precisa ser um enfrentamento necessariamente socialista. Por que não? Porque existe uma possibilidade para um determinado espaço, para uma determinada nação, para uma determinada região sair da dependência sem necessariamente implementar uma revolução socialista, ou seja, dentro do capitalismo. Mas o que significa isso? Que esse espaço, essa nação, essa região está tentando ascender para o outro lado. Ela quer se tornar uma nação, uma região, um espaço, uma economia imperialista. Significa passar para o outro lado. Significa você passar na lógica do processo de transferência de valor para quem mais recebe em relação a quem mais produz essa transferência de valor. Portanto, uma estratégia, se você quiser, assim, nacionalista, que permita ascender as grandes potências econômicas. Isso é um verdadeiro milagre econômico no capitalismo. Não que o Brasil teve nesse milagre econômico nos anos 60 não existe. Milagre no capitalismo, nesse sentido que estou falando, de economias que saem de um patamar de desenvolvimento das forças produtivas menor e desvantagem, e chegam lá, inclusive, a brigar do ponto de vista inclusive, geopolítico, pela liderança da economia mundial, os casos são raros na história do capitalismo. Mas assim, você conta nos dedos da mão, e é uma mão, é no singular, não é plural. Aqui tem um caso interessante do ponto de vista da história econômica. A Alemanha. A Alemanha sai do nada, literalmente, porque não era nem país constituído, ele sai daquela conformação estranha, que sempre foi o Império Austro-Húngaro, enfim, no século XIX, num verdadeiro milagre econômico, numa estratégia nacionalista de direita, conservadora, estratégia bismarckiana, que era o que o Hilferding queria explicar no Capital Financeiro de 1910, desenvolvendo as forças produtivas desde um ponto de vista do Estado Nacional, centralizado, planejando, para investir, desenvolvendo as economias com meios de produção mais avançados, para conseguir chegar e competir no mercado mundial. Ela conseguiu fazer isso. E competiu com as economias mundiais imperialistas. Entrou na lógica da competição imperialista que levou à Primeira Guerra Mundial. Perde, se fode na Primeira Guerra Mundial, destruída. Em pouco tempo, refaz isso de novo, e de novo vai lá disputar na Segunda Guerra Mundial. É destruída uma segunda vez. E aí se reconstrói de novo. Essa outra reconstrução é mais fácil, porque teve o plano Marshall americano. Bom, aí, fácil entre aspas, né, aqui comparado com os outros. Então, a Alemanha, em 60, 70, 80 anos, teve 3 milagres econômicos, se você quiser. Isso é milagre econômico, não que o Brasil teve nos anos 60. Tá? Então, essa alternativa de acabar com a dependência dentro do capitalismo, virando uma economia imperialista, é algo raro. Na história, eu diria que não é uma aposta razoável do ponto de vista das possibilidades históricas, e do ponto de vista da perspectiva classista, classe trabalhadora, não é o que a gente quer, porque isso significa uma estratégia nacionalista, sim, mas de direita. Não nos esqueçamos que nacionalismo de direita, bom,
preciso contar a história para vocês. Percebam, portanto, que se a briga, em última instância, é contra a dependência desde um ponto de vista de classe, a contraposição estratégica, em termos de desenvolvimento, política, em termos de confrontação, estratégia e tática, é pela Revolução Socialista. O Teotônio dos Santos escreve um texto na American Economic Review, e ele não submete. A American Economic Review é uma das mais ortodoxas de direita revistas de economia acadêmicas no mundo. Ele escreveu em 67, 68, acho, não vou lembrar não, foi 70, saiu em Readings, lá, em 1970. Às vezes o Teotônio é criticado porque, na verdade, não é que ele submeteu o texto nos cânones acadêmicos para que seus pares avaliassem a qualidade acadêmica do texto, e ele foi aprovado, blind review, e aí foi publicado. Não, ele foi convidado a escrever. Então, às vezes, seus críticos criticam. Ele não escreveu na American Economic Review, ele foi convidado para. Peraí, mas isso para mim é elogio. Se a American Economic Review, de direita, conservadora, dos cânones acadêmicos, convida esse cara para publicar, isso não é um demérito, pois é um mérito. Enfim, ele publica um texto lá, sobre a dependência, esqueci o nome agora, onde ele consegue, de maneira ele foi publicado em inglês, depois a revista da Sociedade Brasileira de Economia Política publicou uma tradução, não me lembro o número se você acha facilmente na internet, a tradução disso para o português textinho, um texto pequeno, onde ele explica mais ou menos o que é a teoria marxista da dependência, os seus desdobramentos políticos, e ele termina, claro que ele está pensando no Chile, ele está escrevendo desde o Chile nos anos 70, onde o governo da Unidade Popular está tentando promover uma alternativa socialista naquele ambiente daquela época. Ele termina com a seguinte consigna, digamos assim, parafraseando a Rosa Luxemburgo, do socialismo ou barbárie, socialismo ou dependência. Ele está querendo terminar dizendo com isso de que a maneira para sair de fato da dependência do poder do ponto de vista de classe é a Revolução Socialista. O que ele está dizendo implicitamente, lembre-se, ele está escrevendo em 70, não me venham com etapismo, não me venham com base no etapismo dizer que nós, marxistas, temos que fazer aliança com a burguesia produtiva nacional, junto com o programa da industrialização estruturalista, para aprofundar as forças produtivas, para, quem sabe, lá na frente ter a Revolução Socialista. Por que não? Primeiro, porque não dá, dada a conjuntura histórica, e segundo, porque nós já temos casos de sucesso. Vietnã, Cuba, daí vem a aliança, digamos assim, com a perspectiva que se chama terceiro mundista. Continuando essa pergunta, há hoje em dia um temor na estratégia da esquerda profundamente fragmentada, um temor do avanço do conservadorismo e do neofascismo. Então, nessa questão, qual a tua avaliação? Fazendo, talvez, uma análise da economia política do fascismo ou do conservadorismo? Olha, eu acho que a gente já passou da fase do ficar com medo deles. Passou da fase. Você tem medo de algo que ainda está para vir. Já veio. Já está aí. Já é uma realidade. Claro que é um debate sobre a nova direita, o neoconservadorismo, quais as similaridades e as diferenças, e dependendo do balanço que você faça, se dá para usar a categoria não como fascismo tradicional, clássico, tem todo um debate aí. Aliás, esse passagem já era um debate nos anos 60, na teoria marxista da dependência, se dava para chamar as ditaduras militares de neofascismo. O Teotônio vai concluir, não, sim, dá para usar o neofascismo. O Marini vai dizer, não dá, enfim. Já não é um debate novo esse. É um debate importante, mas eu acho que do ponto de vista do momento histórico que a gente vive, a gente passou da fase de ter medo. Medo no sentido de que é medo de algo que você desconhece porque está para vir. Já veio. Pode ser que aumente, pode ser que se explicite mais. Ele já está aí. E se ele já está aí, e nós somos marxistas, ou seja, temos uma perspectiva de transformação revolucionária da realidade. Com base na própria realidade, ou seja, o conhecimento da realidade é um pressuposto. Se esse neoconservadorismo já está aí, nós temos que conhecê-lo a fundo, melhor do que eles mesmos. É obrigação nossa conhecer o que e principalmente o porquê eles defendem as coisas que eles defendem e seus possíveis desdobramentos daqui para frente, para tentar mapear os cenários políticos do futuro. Então, acho que parou da fase de ficar com medo deles. Temos que conhecê-los, melhor do que eles mesmos se conhecem. Uma coisa importante já tem pistas.
do porque aparece, assim, ó. Primeiro que ele sempre esteve, só que ele estava meio velado, meio escondido, meio... em alguns momentos pode-se dizer envergonhado, digamos que assim, que alguns eles tinham até vergonha de dizer o que era. Perdeu-se a vergonha. Perdeu-se completamente a vergonha de se assumir. Eu acho que isso a gente pode, inclusive, pensar na nossa própria família em casa. Né? A gente se surpreende com alguns familiares. Pô, o cara nunca pensou assim, ou ela nunca pensou. Pensava, é que tinha vergonha às vezes de dizer. Hoje em dia perderam a vergonha. Por quê? Em resposta anterior, eu tentei mostrar que no capitalismo contemporâneo, na forma como o capitalismo contemporâneo está tentando sair da sua própria crise que estoura em 2007, 2008, e ainda não conseguiu, mas está tentando, e portanto também na dependência contemporânea, não tem mais espaço para conciliação de classe. Acabou. Acabou. Não tem espaço mais para conciliação de classe. Qualquer tipo de revival de estado de bem-estar social, welfare state, lulismo, governo progressista, o que seja, acabou. Não tem mais espaço para isso. Se não tem mais espaço para isso, significa que as reformas estruturais que ainda vêm, ainda virão, estão aí, vão aprofundar demais o grau de exploração do trabalho, assim, a patamares que a gente ainda nem tenha visto. E as consequências sociais que a gente já começa a ver por aí, dessa mega exploração do trabalho, para tentar dar uma nova categoria, se vocês quiserem, significa confronto social. As pessoas não apanham e ficam quietinhas ad eterno. E não é que vai começar, já começou, lembre-se do ajuste fiscal na Europa depois da crise da dívida soberana. O pau cantou em Grécia, em Portugal, mas não foi só em Grécia e em Portugal, em Londres. Não estou falando só do movimento Occupy, estou falando de pau cantar mesmo. Bom, do ponto de vista da estratégia do capital, de aprofundamento do neoliberalismo, tem que reprimir isso. Os protestos sociais, as revoltas têm que ser reprimidas, e repressão significa, bom, polícia, exército e ideologia. Portanto, a ideologia neoconservadora é uma necessidade para o capitalismo sair da crise como ele está saindo. Abre-se o espaço, a realidade concreta, para que esse tipo de percepção neoconservadora, de ideologia neoconservadora, que sempre esteve latente, talvez não fosse tão disseminada, mas que sempre esteve latente, apareça sem nenhuma vergonha. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, porque o primeiro passo, do nosso ponto de vista, para alguém que pretende fazer uma transformação revolucionária da realidade a favor da classe trabalhadora, a primeira tarefa nossa é conhecer a fundo, melhor do que ele, o nosso inimigo. Se a gente não conhece o inimigo, a gente começou a perder a batalha. Eu acho que é aí que a gente está hoje. Não fiquemos mais com medo deles, vamos conhecê-los. Essa é a mensagem.